De onde vem a fé? Do pai ou da mãe? Olha, hoje a gente vai mergulhar numa teoria fascinante que vira de ponta cabeça o jeito que costumamos pensar sobre religião. Então, para começar, a gente tem aqui um debate central da psicanálise. De um lado, Freud, que dizia a religião é sobre o pai. Mas aí vem um aluno dele, Erik Erikson, e propõe uma ideia bem diferente. Para ele, a origem de tudo é muito, mas muito mais antiga. É isso. Enquanto o foco do Freud era todo na nossa relação com a figura do pai, sabe? Aquela figura de autoridade, o Erikson foi lá atrás. Ele olhou para a primeira experiência de todas. E aqui está o ponto-chave da teoria dele. Para Erikson, a base de todo o sentimento religioso está ali, naquele vínculo super primordial, quase misterioso, entre um bebê e a mãe. É como se essa primeira relação fosse o molde, sabe? O blueprint para nossa futura conexão com o divino. Ok, então vamos entender como isso se desenvolve. A gente precisa voltar para os nossos primeiríssimos momentos de vida. Um período que o Erikson, olha só que interessante, descreve como uma espécie de paraíso. Pensa só, no primeiro ano de vida, o mundo do bebê é puro conforto e conexão. É a pele quentinha da mãe, o leite que mata a fome, o olhar, a voz. É um sentimento de unidade total. Nesse paraíso, não existe separação, não existe eu e o outro. É tudo uma coisa só. E essa citação do Erikson resume perfeitamente o coração da teoria dele. Essa metáfora do paraíso, ela não é à toa. É sobre essa memória nostálgica de unidade total e também sobre a realidade bem dura de que esse paraíso, uma hora, se perde para sempre. Mas, como a gente sabe, nenhum paraíso dura para sempre, né? A queda acontece. Começa com um conflito bem concreto. Os dentes do bebê começam a nascer e vem aquela mordida dolorosa durante a amamentação. E aí a reação da mãe de se afastar, essa é a primeira experiência de separação, de frustração e até de uma vergonha bem primitiva. E é nesse momento, nesse primeiro conflito, que algo fundamental da nossa personalidade é forjado. É o que Erikson chamou de confiança básica versus desconfiança. Ou seja, ou se aprende que o mundo é um lugar seguro e confiável, ou, pelo contrário, se desenvolve uma sensação de dúvida e suspeita que pode nos acompanhar pela vida. Tá, mas aí fica a pergunta. O que esse drama todo lá da primeira infância tem a ver com a religião, com as igrejas, com rituais que surgiram séculos depois? Bom, para Erikson, a conexão é direta. É um eco. Ele dizia que a camada mais primitiva de todas as religiões é basicamente uma tentativa de reparar aquele pecado original contra a figura materna. São esforços para compensar aquela primeira ruptura e, com isso, restabelecer a fé, a confiança no mundo. E o mais impressionante é quando a gente olha para os rituais. Eles parecem um espelho dessa dinâmica infantil. Pensa bem, primeiro a gente se rende a um provedor, uma entidade maior. Depois vem a confissão dos erros na oração. Aí a gente suplica por união, por orientação. E tudo isso muitas vezes dentro de uma comunidade que oferece acolhimento. No fundo, a ideia é que a religião acaba fazendo pelo adulto o que a mãe fez pelo bebê. Ela oferece nutrientes para a alma e um mapa para o mundo, sabe? Um jeito de entender a realidade. Ela restaura aquele senso de segurança e cuidado que a gente perdeu lá no início. Mas ele não parou por aí. Erikson foi além e propôs que a nossa vida espiritual é movida por 3 nostalgias, 3 grandes anseios que todo ser humano carrega. Vamos ver quais são. A primeira é o desejo de voltar para aquela unidade com a mãe, de ter aceitação incondicional. A segunda é a necessidade de um guia, uma orientação, que seria a voz do pai. E a terceira, bem interessante, é a busca por um retorno a um eu mais puro, anterior a tudo isso. As 2 primeiras nostalgias, então, lidam diretamente com as nossas ansiedades mais básicas. A primeira, ligada à mãe, busca curar aquela vergonha da separação. E a segunda, ligada ao pai, busca uma voz que nos ajude a lidar com a culpa, com as regras. Ok. Tudo isso nos leva a uma questão bem importante. Se a religião é, de certa forma, uma reencenação da infância, isso é um processo saudável? É algo que nos ajuda ou nos atrapalha? Então, a religião é um sonho ou um pesadelo? Vamos ver qual foi o veredito final do Erikson sobre a função da fé. Aqui a diferença entre mestre e aluno fica muito clara. Para Freud, essa regressão a um estado infantil era uma neurose, algo prejudicial. Mas o Erikson teve uma sacada diferente. Ele viu isso não como uma doença, mas como algo parecido com um sonho,
uma atividade que pode ser, na verdade, bem saudável e até curativa. Pensa assim, do mesmo jeito que os nossos sonhos à noite ajudam a gente a processar as ansiedades do dia a dia, a religião funcionaria como um tipo de sonho cerimonial para a cura coletiva. É um espaço simbólico onde a comunidade inteira pode lidar com a culpa e a vergonha. E essa frase dele é genial. Ele diz que o clínico observa: muitos adultos se orgulham de não ter religião, mas os filhos deles não conseguem viver sem ela. Isso mostra como essa necessidade de ter um sistema de crenças, de ter respostas, é algo que persiste, mesmo quando a gente acha que superou. Mas, e aqui vem o grande alerta do Erikson. Ele termina com um aviso bem sério. Ele diz que existem formas e momentos em que a religião faz exatamente o contrário. Em vez de ser um sonho, ela transforma a vida num verdadeiro e terrível pesadelo. Então, no fim das contas, a gente fica com essa pergunta: a religião é um sonho de que precisamos para sobreviver ou um pesadelo que nós mesmos criamos? A teoria de Erikson não dá uma resposta fácil preto no branco, mas ela nos deixa como uma ferramenta incrível para pensar sobre essa dualidade, sobre por que a busca pelo divino continua sendo uma força tão poderosa e, ao mesmo tempo, tão ambígua na experiência humana.